Vamos falar de eleição agora. Essa onda vermelha, né? É interessante dessa eleição que ela foi um pouco diferente do que era o esperado, porque na véspera da eleição, o que as pessoas imaginavam, né? Que ia ser uma eleição, primeiro, que ia demorar para apurar o voto, que a Câmara tinha a chance de virar a eleição e que poderia ser contestada. Acho que esses são os três aspectos assim da eleição. Daí chegou meia-noite, acho que nem meia-noite, acho que 10 da noite já sabia que o Trump ia ganhar. Do horário daqui ou dos Estados Unidos? Do Brasil, né? Mas 10, 11 da noite ali já estava aquela sensação, pô, o Trump vai ganhar. Apuração super rápida, né? Chegava na Pensilvânia, tinha informação, não, Pensilvânia vai demorar 2, 3 dias, era meia-noite do Brasil, já tinha 70% dos votos apurados. Tá? E não teve contestação porque foi uma vitória ampla, né? Foi a tal da onda vermelha. E é interessante que a gente pegou aqui só para brincar, né? A CNN ficava lá, faz um baita acompanhamento eleitoral, e daí quando eles foram mostrar na tela qual que era a comparação da Kamala com Biden, né, em 24 com 20, né, quais os estados em que ela tinha uma performance melhor do que o Biden. Daí o mapa apareceu assim cinza, nenhum estado. E daí até o Tepper, que é o âncora da esquerda, falou, não, isso aqui está errado, né? Não é possível, é isso aqui mesmo? Estamos tendo problema técnico. Estamos tendo problema técnico aqui. Não, ela não ganhou do Biden em nenhum estado. Né? E realmente foi assim uma lavada a vitória dele nesse aspecto, na parte presidencial. Quando você olha, por exemplo, para o grupo demográfico, né? Foi uma vitória ampla, né? Que é o gráfico da esquerda aqui embaixo. Ele conseguiu aumentar, os republicanos aumentaram o share de votos em praticamente todas os cortes demográficos, né? Com exceção das pessoas acima de 65 anos e as mulheres brancas com faculdade, escolarizadas. Todas as outras faixas ele ganhou, especialmente em grupos em que se achava que ele tinha desvantagem, como latinos, negros, ele teve uma margem maior, né? Ele conseguiu mais votos do que se imaginava. Então, isso foi muito impressionante. E também quando a gente olha o mapa, né? Muita gente circulou um mapa que é a foto de 2024, que ela é super vermelha quando você olha pelos condados. E falou, tá vendo? Os Estados Unidos inteiro é republicano. O Andrew tem uma boa expressão, ele fala, isso aqui é muita terra e pouca gente. Então, assim, as pessoas estão nas costas, elas não estão no meio oeste americano. Então, a gente conseguiu encontrar um gráfico que mostra a variação dos votos de 20 para 24. Porque esse meio oeste sempre é vermelho. Então, vamos ver se ele ficou mais vermelho ou menos. Né? E ele ficou mais vermelho mesmo. Né? Então, esse vermelho é o delta. Então, são condados que votaram mais pelos republicanos do que em 2020. Então, você pega a Flórida, foi muito mais republicana, né? Alguns trechos aqui também do Texas, mas em todos os swing states que estão aqui circulados em preto, por exemplo, Michigan, né? Wisconsin, bem mais votos pró-republicano do que foi 2020. Então, sim, realmente foi uma onda vermelha. Isso se traduziu, de certa forma, no Congresso, ele conseguiu o sweep. Ainda faltam algumas cadeiras para serem apuradas, mas tudo indica que ele vai conseguir essa maioria no House também. Então, ele deve conseguir 3 cadeiras no Senado, 5 no House, o que é pouco. Tá? É uma margem pequena. Se você olhar para trás, né, o Trump, em 16, tinha 24 cadeiras de vantagem no House. O Obama tinha 40 cadeiras. O Obama realmente foi uma vitória impressionante quando a gente olha em retrospectiva em 2008. Então, ele tem uma maioria. Acho que é uma maioria relativamente fiel, mas não é uma maioria esmagadora no legislativo. Tá? Daí tem sempre essa avaliação até onde ele consegue fazer algumas coisas, mas foi uma vitória ampla e segura. A gente nem colocou aqui, ele ganhou no voto popular. Né? Foi a primeira vez que um presidente republicano ganha no voto popular em mais de 20 anos. Então, foi uma vitória assim, incontestável do Trump. E aqui um pouco do consenso na parte econômica. Tá? Isso é o que, diria assim, uma boa parte dos bancos e consultorias julgam que será o Trump 2.0. Tá? Então, tem essa divisão aqui, esses 5 principais grupos, e todo mundo mais ou menos concorda com isso. Né? Olha, o fiscal vai ser, de certa forma, expansionista porque vai cortar impostos, vai renovar o corte de impostos, isso vai elevar o déficit público americano nos próximos anos, vai elevar a dívida pública. Né? Na parte de tarifas, vamos ver tarifação contra produtos chineses, podemos ver tarifação contra outros países, e isso pode dar um impacto no PIB de até 1 ponto percentual para baixo. Vai ter restrição à imigração e deportação, que pode dar entre 40 a 70 bips de crescimento para baixo ao ano. Né?
Vai ter desregulamentação ampla, todo mundo acredita nisso, mas ninguém consegue precificar direito qual que é o tamanho do impacto econômico. E tem energia também, com maior exploração de petróleo e gás, mas que é pouco incorporado nas projeções, tá? Especialmente projeção de inflação. Ninguém acha que a inflação, nem coloca uma mudança na projeção de inflação, dado que o preço do petróleo pode cair com uma maior exploração a partir do ano que vem. Isso não está no preço. Tá? E quando você olha para as projeções, tem para os dois lados. Então a gente pegou aqui um caso otimista, que é o do JP Morgan, que foi publicado nesse final de semana, né, que praticamente, para todas essas mudanças, eles acreditam que vai ser uma mudança que impacta crescimento e inflação para cima, né, que está aqui. Então, o efeito líquido é mais crescimento e mais inflação. Tá? Para Estados Unidos, para a Europa e China é negativo. Então, acho que esse é talvez um pouco do consenso. Mas você tem um bear case que vem do FMI, em que ele acredita que o conjunto de medidas de tarifa, incerteza que as tarifas trazem para o empresariado, o aperto de condições financeiras pela piora da expectativa, etc., pode tirar até 1,5 ponto de PIB. Então, ou seja, bem diferente do JP Morgan. Né? Então, o leque de projeções ainda é muito amplo. Tem gente que acha que vai ter reflation, vai ter PIB nominal mais alto. Tem gente que acha que não, vai ter até recessão e o Fed vai ter que cortar juros porque essas políticas elas são contracionistas no final. Então o leque é muito grande hoje, eu acho que isso é importante ter em mente. Tá? E nem todo mundo coloca as variáveis, né, consegue precificar ou estimar a política econômica que vem pela frente. Então esse é o consenso. Opa, quer falar alguma coisa aqui? Não, se eu puder fazer um pouco da ponte. Não, pode ir para o próximo mesmo, tá. Eu falar. Eu acho que isso me lembra muito 2016, né, que tinha um consenso lá que a Hillary era muito boa para o mercado e que o Trump era muito doido, ia ser ruim para o mercado, etc, etc. Né, eu acho que dessa vez também, né, o establishment, né, tem muito democrata lá em Nova York também, que tem essa visão tarifa é ruim, etc. Mas a gente acha que o mercado está tendo uma leitura um pouco diferente, né? Está cedo para ter convicção alta. Eu acho que a gente gosta de trazer no overview aqui umas coisas que está meio, né, cedo para, né, realmente falar já está maduro, já é o consenso. Eu lembro quando a gente trouxe AI lá em abril do ano passado, a gente ficou na dúvida, será que traz? É um negócio meio diferente. Quando a gente falou de energia no começo desse ano também, né? Falar de utilities dos Estados Unidos parece um negócio meio, né, boring, mas é o melhor setor e talvez é o grande tema do ano. Eu acho que nessa mesma linha, né, do mesmo jeito que o Trump foi uma surpresa para muitos no mercado e small caps, né, andou muito e acabou sendo, né, totalmente contrário do que o mercado estava estimando, eu acho que talvez a grande história pode ser esse lado fiscal, assim, né? Então, todo mundo acha que juros é para cima, né, quando na verdade a gente vê quem está em volta do Trump é um monte de gente de mercado, né? A gente vê o cara que toca, né, o time de transição é um bilionário, CIO da Cantor Fitzgerald, né, do mercado establishment, né, o cara que deve virar o secretário de Tesouro, né, era o CIO do Soros, né, não sei que brasileiro tem essa visão do Soros, né, mas cara de mercado republicano e, né, que tem um fundo macro hoje em dia em Nova York, etc. Né, as outras opções, tipo o John Paulson também é um cara de mercado. Então a gente vê todo mundo em volta deles são caras de mercado que, quando você lê as entrevistas ou vê um podcast deles, eles todos falam que o fiscal está totalmente, né, desbalanceado, que tem que balance the budget, etc. Só que, né, a gente vê o Trump em 2016 cortou o imposto, né, e acabou fazendo gasto também, então foi ruim para o fiscal. E não passa pela cabeça das pessoas que tem um cenário onde, na verdade, ele não é tão ruim para o fiscal. E lembrando que a Treasury abriu muito antes da eleição, né? Então, será que a barra não está bem baixa agora? Né? E eu acho que ontem à noite o Trump soltou esse comunicado aqui, né? Então, que ele botou o Elon Musk e o Vivek como head desse departamento de eficiência do governo. E ele falou umas coisas bem fortes ali no statement. Eu acho que muita gente acha que não presta tanta atenção nisso, acha que, né, tudo espuma e tal. Mas, pô, falar que isso aqui vai ser o Manhattan Project of Our Time é um negócio, assim, bem forte, né? Eu acho que a gente está ouvindo isso mais e mais. O Elon Musk tweetou também ontem à noite, né, se isso aqui é um threat to democracy, não é um threat to bureaucracy. Né? E se você ouve os podcasts e as coisas que esses caras estão falando, eles querem fazer coisas bem radicais, assim, né? Então a gente vê o Elon Musk aqui, a gente botou alguns quotes, né, porque ainda está cedo para conseguir quantificar, etc. Mas o Elon Musk falando que tem que,
né, cortar gasto, a gente tem que conseguir, né, viver dentro, né, das das possibilidades. O Scott Bessent, né, que talvez vai ser o secretário de Tesouro, falando que tem que reprivatizar a economia americana. O Howard Lutnick, né, que eu falei que é o cara que está tocando a transição, que também pode ser o secretário de Tesouro, ainda não está definido, falando que dá para tirar muito gasto aí do budget, né, e tem que balance the budget e tal. Então, acho que isso é uma coisa muito diferente, né? Só de falar isso, acho que já é um big deal, né? Então, se vocês vão conseguir entregar, sei, é difícil, né? Mas ele tem maioria nas duas casas. Os caras mais high profile que estão em volta dele estão, né, fissurados nessa ideia. Então, acho que vender a zero essa possibilidade, que nem o consenso está fazendo, parece meio errado, assim, no mínimo. E parece ser um upside aqui para, né, para a Treasury fechar e ser bom para ativos de risco, não só nos Estados Unidos, acho que seria bom, né, para todo mundo, até para emergente, se isso acontecer. Então, acho que é uma coisa para ficar de olho. Assim, não sei se quer complementar, falar um pouco das coisas da direita. Tá? Não, sim, eu acho que tem 2 pontos interessantes aqui, né? Quando o Elon Musk falou de cortar 2 tri dos gastos do governo americano, né? Os gastos são mais ou menos 6,5, não parece ser razoável, porque tem muito gasto que ele é determinado por lei, é fixo, é previdência social, é gasto com saúde. Mas aí já começou a surgir think tank que não é tão assim alinhado com o Partido Republicano, vamos dizer assim, já falando, pô, mas 2 tri em 10 anos, 200 bi por ano, pô, dá, né? Então já começa o pessoal, pô, às vezes funciona esse negócio, né? Acho que é um ponto que me chama a atenção. O segundo ponto também que a gente tem ouvido bastante é a respeito de o que o Trump 2.0 pode relembrar um pouco o que foi o Reagan, né? Em termos de supply side story, de você tentar cortar, fazer o governo ser mais eficiente, você implementar tecnologias de ponta na administração pública, você fazer uma desregulamentação mais ampla mesmo de vários setores, que talvez não esteja no preço. E é difícil do economista mesmo matematizar isso e colocar em modelo, né? Mas você faz uma mudança no setor de energia, reduz custo. E não é só petróleo, né? Eu acho que nuclear e também energia, gás, energia renovável também. Muita gente fala que esse governo vai incentivar esse tipo de energia porque esse mundo de tecnologia precisa desse tipo de energia, né? de fonte de abastecimento de energia. Então, quanto que isso vai impactar PIB? Né? Mudança no mercado de trabalho. Biden fez muitas mudanças pró-sindicato, que tornaram o mercado de trabalho mais rígido. Desfazer isso pode dar impactos positivos para o mercado de trabalho. E também nessa parte do financeiro, né? Que é liberar o limite de crescimento do balanço dos bancos, que os bancos podem usar para buyback, crédito, comprar treasury. Tem um leque de opções para serem feitos, né? Então acho que é muito mais amplo do que simplesmente um governo que vai cortar imposto e aumentar a tarifa. Acho que tem coisas boas vindo por aí e que pode ter impacto positivo, sim, na narrativa dos Estados Unidos, no resultado das empresas e até no crescimento econômico. A gente tem que estar com a cabeça aberta. Não pode tem que estar preparado para ter surpresas positivas vindo pela frente também, e não só negativas. Acho que a gente sabe essas outras coisas, né? Então, o que é novidade? Né? Acho que tem um foco muito grande, por exemplo, em energia, né? Então, trazer o preço de energia para baixo e estimular, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Oriente Médio, aumentar a produção, fazendo o que precisa fazer, né? Então, acho que tudo isso aqui é uma linha bem diferente, assim, né, para impacto, né? A gente teve com o Zervos, que é um pensador aí macro, essa semana, né, que falou que soltou um e-mail essa semana falando, né, que talvez o flattener vai ser o trade, que é o contrário do que todo mundo, né, no mundo macro acreditava que era o grande trade do Trump, e que o Scott Bessent foi o primeiro cara a responder o e-mail dele falando, é isso aí, vamos embora. Então, tipo, né, realmente, eu acho que eles pelo menos vão tentar fazer isso.